Louve comigo, em nome de Jesus. O louvor é uma ferramenta, é uma arma que nós cristãos temos, que promove saúde, que promove bem-estar. O louvor, ele aquieta a alma, o louvor, ele expulsa espíritos malignos, porque nós vemos que Saul, que era um grande líder, né, que tinha uma grande responsabilidade dada pelo próprio Senhor. A Bíblia diz que quando Davi tocava a harpa, esse espírito maligno ia embora. Então, sim, o louvor também é uma arma que move o céu. Tá aí Paulo e Silas que louvavam dentro da prisão. O louvor vai lembrar para sua alma as promessas de Deus, quem Deus é, então sim. O louvor que trazem as palavras de Deus é vida. Então vai produzir vida dentro de mim e você. Músicas e canções que faz você lembrar do seu passado, música e canções que faz você meditar, refletir e parar naquela zona, naquela habitação aonde você sofreu, ao que falaram de você ou ao que fizeram com você. Isso não produz saúde, isso produz sofrimento, isso produz aflição e pode chegar a um adoecimento. É preciso seguir em frente. E para seguir em frente, como que a gente segue em frente depois da dor do luto? A palavra de Deus aconselhou Josué. Josué, falando com as minhas palavras, Josué, agora é a sua vez. É a sua vez de guiar esse povo, é a sua vez de liderar esse povo. E Josué atendeu a esse chamado, acolheu essa responsabilidade, essa missão. Mas Deus, ele disse para Josué: Josué, medita nas minhas palavras dia e noite. Agora imagina se Josué ficasse ali meditando no luto, meditando na dor do luto, parado com a dor do luto. Josué, ele tinha sim, teve um tempo ali, né, de chorar o luto, de viver o luto, mas ele tinha que continuar. Já nós temos uma capacidade tão grande de imaginar situações ruins e de gerar pensamentos que não são reais. Presta bem atenção nesta palavra. Nós temos capacidade de gerar, de pensar em algo que não é real. Na Bíblia conta o testemunho da vida de que, de repente, se nós estivéssemos lá, tivéssemos agido da mesma maneira. Mas glória a Deus, porque temos o testemunho desses nossos irmãos, para que possa produzir em nós conhecimento e para que nós não vá por esse caminho. Jacó, ele é alguém que ama o seu filho, mas de repente chega diante dos seus olhos a veste que ele tinha dado de presente ao seu filho, sendo que essas vestes do seu filho chega toda melada de sangue. Jacó então pensa, veja, Jacó então pensa, o que é real nesse cenário? Pense comigo. Lilian, real é as vestes, porque as vestes foi a que o pai deu ao filho. Você respondeu certo. O real é a veste. Mas aí o que acontece? Deixa eu te contar essa história. O que acontece é que Jacó pensa que um animal devorou o seu filho e que seu filho morreu. Então esse pensamento foi criado no imaginário da mente. Esse pensamento foi gerado na mente. E tudo bem que tivesse sido gerado pela situação que mexe muito com nossa emoção. Mas Jacó não só gerou, como se entregou a esses pensamentos. Como, vou falar com as minhas palavras, morri. Então se ele pensa assim, morri, minha vida acabou, você acha que ele vai ter movimento mais na vida? Não, ele se entregou a esse pensamento. Ele nem verificou se aquilo era verdade. Ele imaginou o que aconteceu
E aquela foi a verdade da sua mente. E aquela foi a verdade dos seus dias. Até que um dia a verdade chegou diante da sua visão. A verdade e a mentira que a mente imaginou. E pessoas que sabiam a verdade não contradisse o que ele falou, mas deixou ele naquele lugar de choro, deixou ele naquele lugar de sofrimento. Sabiam que tinha acontecido com seu filho não estava morto, mas o pai estava pensando que o filho estava morto e ali se entregou àqueles pensamentos. Então, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você gera diante do abandono, diante da rejeição, diante do luto, diante do desprezo, diante dos sofrimentos, da escassez, diante da escassez financeira, diante das suas necessidades, suas faltas fisiológicas, diante da falta de ter tido carinho, de ter tido amor, de não ter tido carinho, não ter tido amor. Seja o que for que você está vivendo, se você der atenção a essas palavras, e o que tiver dentro de você for essas palavras, a vida vai permanecer dentro de você. A vida permaneceu dentro de Jacó. Jacó disse: eu morri com as minhas palavras. Falando o versículo com as minhas palavras. Eu morri, isso é vida? Não. H disse, H pensou. H é alguém que está no deserto, é alguém que o filho está chorando porque está com sede. E aí ela pensou, não tenho água, não ter água é real, não é real? É real, a água acabou. Mas já pensar que o filho vai morrer porque não tem água, isso está no imaginário, isso não é uma realidade, isso é uma possibilidade. Mas ao pensar isso, meu filho vai morrer, eu não quero ver meu filho morrer, então ela se senta, ela começa a chorar, ela coloca o seu filho distante do filho, ela coloca seu filho distante dela, porque ela diz: eu não quero ver ele morrer, e sai distante. E começa a chorar e se senta. Provavelmente ela baixou a cabeça. Então, ela não via mais possibilidades. Ela não foi procurar água. Não. Ela se entregou àquele pensamento. E se ela ficasse naquele lugar ali, daquele pensamento, sim, o filho dela ia morrer. Mas houve uma intervenção do céu, houve uma intervenção de Deus. E na vida dessa mulher, o que fez ela se levantar foi uma palavra de Deus. Ela ainda não tinha água. Ela ainda não tinha resultados, mas a palavra de Deus deu movimento a essa mulher. A palavra de Deus trouxe saúde para sua mente. Então sim, a palavra de Deus é saúde. O louvor que louva as palavras de Deus é saúde. Tenha na sua mente a vida e não dê lugar para a morte, mas guerrei, diz o Senhor. Guerrei, diz o Senhor. Vigilância. Devemos ter vigilância nessa mente, nesse ambiente de guerra, nesse ambiente que está sendo o tempo todo incitado externamente e internamente. Externamente e internamente. Golias está na sua frente, então está incitando internamente o sistema das emoções e está gerando medo. Está gerando ansiedade, está gerando preocupação, e aí o corpo fica fadigado, e aí o corpo fica cansado, porque sua mente está conectada com o corpo. Então louve comigo em nome de Jesus. Traga saúde. Fale a verdade é que Deus não te abandona. A verdade é que Deus não te deixou. A verdade é que, embora eu não conheça a dor do luto e não possa te dar um significado que eu já... Sim, mas eu conheço. Eu me lembrei agora como é o Espírito Santo. Eu tinha uma avó que ela faleceu e ela me criou a adolescência até a vida adulta, né? E eu a amava muito. Ela teve Alzheimer e foi muito trágico. Eu orei pela cura dela, eu cria na cura dela. Pedi em alguns momentos para que o Senhor a levasse e a tirasse daquele sofrimento. E depois, muitos anos depois do seu falecimento, né? E aí, quando ela faleceu, eu pude dar um significado, né? Ela teve um alívio ali,
do seu sofrimento, embora que Deus não tenha a deixado viva aqui neste mundo, eu creio que eu a encontrarei na eternidade, porque eu creio que a eternidade, ela existe. Então, se findou aqui o luto, a dor do luto é coisa desse mundo. Não é coisa do céu. O céu é maravilhoso. E é por isso que somos tentados na nossa fé em não crer mais em Jesus Cristo. Não perca a sua fé em Jesus Cristo por causa dos cenários externos que vêm para nos abalar. Porque o luto abala, o abandono abala, mas não é o fim. Mesmo no luto, nós temos esperança de encontrarmos eles na eternidade. E aqui na terra, Deus não nos abandonou, porque nós somos o seu povo e Deus é o nosso Pai. Então, o louvor, sim, ele é uma ferramenta lá em 1 Samuel 16, verso 23, diz assim: daí em diante, toda vez que o espírito mau, mandado por Deus, vinha sobre Saul, Davi pegava sua lira e tocava. O espírito mau saía de Saul e ele se sentia melhor e ficava bom novamente. Então, restauração da alma tem louvor, sim, louvor que glorifica o nome de Deus. Então, louve comigo o louvor da harpa 291. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem para nós atrativos sem fim, porque nela Jesus nos salvou. Sim, amamos a mensagem da cruz, até morrer nós a vamos proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocarmos. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Louve, igreja, sim, amamos a mensagem da cruz. Obrigada, Jesus. Até morrer nós a vamos proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por
eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, Cristo vem me buscar, e com Ele no lar, uma parte da glória hei de ter. Perdi, mas tudo bem, né, irmão? Sim, amamos a mensagem da cruz, até morrer nós a vamos proclamar. É vida, é salvação. Levaremos nós também nossa cruz, até por uma coroa trocarmos. Veja que louvor. Lembra que, irmãos, é muita gratidão. Nós hoje obedecemos às palavras de Deus porque ela é vida e ela deve nos orientar. Mas nós sabemos que não somos salvos, não somos recebidos a Deus pelo cumprimento da lei, porque nós não conseguimos fazer ela 100%, não é? Sempre estamos nesse processo de santificação. Então, se não há a ira de Deus sobre nós, se nós ainda não fomos consumidos porque Ele é santo. Eu conversava com o Espírito Santo essa manhã, assim, com o Pai, e eu dizia para Ele, meu Deus, se eu tivesse nessa época, com certeza eu teria sido exterminada, né? Eu pensei dessa maneira. Mas glória a Deus pelo que Jesus fez, por essa entrega, esse sacrifício, mesmo sem pecado, mesmo sem culpa, mesmo sendo injustiçado, confiando na palavra que o Pai entregou para ele. Você vai ressuscitar, você não vai ficar neste lugar, essa situação vai mudar. Assim diz a mim e a você o Senhor, porque você tem um dono e você tem um Deus, você tem um Pai. Então, por causa dele, somos favorecidos e abençoados. Obedecer às palavras de Deus para mim é algo que eu desejo a cada dia mais, porque eu sei que Ele só quer o meu bem e eu não desejo que os seus olhos vejam em mim alguma coisa mal. Tem até um capítulo, né, um versículo da palavra que diz, né? Então, nós estamos debaixo de uma palavra. Que o Senhor te abençoe, acolhe e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.